Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou em São Januário, vitória do Vasco de virada na estreia do Brasileirão, 2-1 em cima do Santos. Vou falar dessa partida, o primeiro tempo do Vasco, a mudança de postura, principalmente no segundo tempo. A equipe do Carille precisou de alterações, precisou de postura, principalmente em campo, de atitude. Vou falar de todas essas mudanças, né, que a torcida estava muito preocupada com o desempenho, principalmente do primeiro tempo, que lembrou muito a equipe do estadual. Mas depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar. Então, galera, o Vasco hoje fez uma partida de dois tempos distintos. Apesar do primeiro tempo o Vasco ter começado trocando muitos passes lateralmente, ali com o Nuno Moreira do lado esquerdo e o Garré do lado direito, o time continuava sem profundidade e com um jogador a menos. O Verratti não conseguia jogar. Para solucionar esse tipo de problema, a gente com um jogador a menos, sem conseguir participar, sem conseguir efetivamente até atrapalhar a saída de bola do Santos, que o Verratti estava fora do jogo. No segundo tempo, o Carille teve que movimentar, mexer esse elenco, mexer esse time, fazer o Verratti participar mais, como? Botando jogadores frescos, mais bem posicionados e explorando, principalmente com o Paulo Henrique e Piton, as costas dos pontas do Santos, que eram muito agudos. De um lado o Barreal e do outro o Guilherme, que é um azogue danado, esse Guilherme joga demais. No primeiro tempo, então, como eu falei, o Vasco estava bem no jogo, mas como é recorrente no clube, né, no time, o Vasco deu um gol pro Santos. O Santos nem estava jogando tanto, estava mais esperando o erro do Vasco, e foi o erro que ocasionou o primeiro gol do Santos, do Barreal. Uma bola que estava no pé do Paulinho, dominada, ele ajeita um pouco mais à frente pro Paulo Henrique sair jogando, e um não entende o que o outro quis fazer. E o pior, o Paulinho não recompôs na marcação, o Barreal passou nas costas dele e ele reclamando com o Paulo Henrique. Inadmissível, não pode se repetir, tem que ser chamado, tem que ser cobrado. Vamos falar do segundo tempo na mudança de postura e na vitória no final das contas. Sim, mas poderia ter sido prejudicial ao clube, ao time, que já tem problemas de conseguir virar jogos. É um peso muito grande, o Vasco não conquista títulos há muito tempo, o Vasco vem sofrendo uma pressão muito grande por ter um elenco ainda ruim, fraco, em comparação aos demais participantes do Brasileirão, que vão brigar pelo título. Então, não pode cometer esse tipo de erro, que atrapalha todo um planejamento. E o Vasco sai atrás, o Vasco volta a jogar mal de novo, mostrando os mesmos erros, o time se abala, o time não consegue ter o mesmo ímpeto de marcação dos primeiros 20 minutos, começa a marcar com os olhos e o Santos começa a crescer no jogo, poderia ter feito até o segundo gol ali, numa bobeada do Vasco, né? Começou a marcar frouxo o Santos. E no segundo tempo tudo muda, a equipe sai vaiada. Depois desse gol, o Vasco, como eu falei, a segunda metade do primeiro tempo foi péssima, a primeira metade até deu para competir com o Santos, mas a segunda metade foi muito ruim, só não tomou o segundo gol porque a equipe do Santos também não é uma equipe muito bem qualificada, mas outras equipes mais qualificadas não perdoariam essa desatenção do Vasco aí, principalmente depois que saiu o gol do Santos. No segundo tempo, o Vasco volta com o mesmo time, mas provavelmente com a chamada que o Carille pode ter dado, deve ter dado nesse elenco. Galera, tem que mudar a atitude, tem que mudar a postura, vocês têm que correr por dois, vocês sabem que vocês estão sendo contestados na parte física, vamos provar o contrário. E o Vasco volta no segundo tempo muito mais brigador, pegando muito mais na marcação, se agrupando mais para fazer jogadas de triangulação pelos lados, como eu falei, principalmente com os laterais, Piton e Paulo Henrique, muito agudos na marcação, e o Paulinho e o Hugo Moura cobrindo as costas. E os meias esquerda e meia direita, que foi o Garré e o Nuno Moreira, eles não são pontas, eles são meias esquerda e meias direita, que podem fazer inclusive a inversão. Eles continuaram também cobrindo mais os laterais, porque eles não iam muito ao fundo, eles não são jogadores com características de ir ao fundo. No elenco inteiro do Vasco só tem um jogador com essa característica e ainda não mostrou que veio, que é o Lloyd, mas vou falar dele depois que entrou no segundo tempo. Então, o Vasco, com essa aproximação dos jogadores, na mudança principalmente de atitude, o Verratti participando mais do jogo, o Vasco consegue empatar. Como? Cruzamento na área. É uma jogada trabalhada pelo lado direito, a bola vem no pé do Hugo Moura, que sempre faz inversões de jogada muito bem feitas. Ele acha o Piton livre no lado esquerdo, um erro de marcação do Santos, que o Vasco se aproveita muito bem. O Piton bota na cabeça do Verratti, que tenta jogar no ângulo superior direito do goleiro, bom goleiro do Santos, que fez uma defesaça ali no segundo tempo, o Gabriel Brazão. E o Nuno Moreira, que tem mostrado uma participação muito efetiva no ataque do Vasco, ali pisando na área bastante, já está aprovado por mim, é um jogador que faz muita diferença a favor do Vasco,
que tem estrela também, estava no lugar certo, posicionado, e em cima do Gil ele faz o gol de empate, o Vasco fazendo 1-1 aí, aos 10, 15 minutos do primeiro tempo, tendo todo praticamente um segundo tempo pela frente para tentar virar. E o Vasco, depois que faz o gol, cai, o físico do Vasco cai de novo e o Santos começa a ganhar o meio campo. Até o Djalminha na transmissão fala que o Vasco perde o meio campo. E todo mundo estava vendo que o Vasco estava perdendo muito meio campo. O Hugo Moura, que corre demais, enquanto tem fôlego, consegue marcar muito bem, ele não dá mais conta de segurar o ímpeto do Santos, que começa a vir muito para cima, mesmo o jogo empatado, o Santos fora de casa querendo vencer. Aí o Carille para, o jogo para, o Carille faz as primeiras alterações, entram 3 de uma vez. Entra o Payet, o Tietê e o Adson. E o Vasco muda. O Adson entra com gás, entrou bem, apesar de voltar de contusão de 8 meses de estaleiro, né? Então o Adson volta bem, o Payet também volta bem. Payet, que aparentemente mais magro, né? Tipo, a fisionomia dele tá mais magro, deve ter perdido peso com certeza. E o Tietê entra para dar aquela cadência, aquele passe mais qualificado no meio campo, principalmente ali no lugar do Paulinho, que sai também substituído, Paulinho que errou no primeiro gol, mas melhora no segundo tempo, mas sai também cansado. O meio campo do Vasco cansou no segundo tempo, definitivamente. Se o Carille não mexe, provavelmente o Vasco tomaria o segundo gol, porque a equipe sem meio campo é pressionada o tempo inteiro, não adianta. E o Santos ali teve de 5 a 10 minutos de pressão total depois que sofreu o gol de empate. Com esses 3 jogando ali no meio campo, o Adson vindo também, fechando pelo meio, o Tietê e o Payet fazendo ali a vez do Felipe Coutinho, que também cansou, o Vasco começou a ter mais posse de bola, volume de jogo. E numa cobrança de falta do Payet, antes dessa cobrança de falta do Payet, já tinha sido feito numa cobrança, numa jogada lateral de novo, o Verratti cabeceando livre pro chão, e o Brazão faz uma defesa que provavelmente vai estar entre as mais difíceis do campeonato, que já poderia ter sido o gol da virada. O Vasco continua trocando com o Santos também não baixou a guarda, continua atacando bastante. E uma falta que o Hugo Moura sofre no segundo tempo ali, bem quase ali na frente da área ali para cruzar. Qualquer jogador que raspasse ele ia levar perigo pro goleiro, mas deixaram quem livre, né? O Verratti. E o Payet bota numa cobrança seca, numa batida muito boa na bola. Como eu falo, galera, o Payet, quando ele quer, quando ele tá focado, ele faz a diferença. Agora, quando ele tá fazendo, né? Só ali fazendo a vez de, vou entrar aqui, vou fazer meu papel, depois vou tomar meu banho e vou embora pra minha casa, ele não rende. Quando ele não tá focado, não tá querendo, não vai render, ninguém rende assim, por mais que tenha técnica, qualidade. E ele parecia que estava querendo provar alguma coisa para alguém quando ele entrou, porque ele entrou diferente, dando um carrinho, brigando, querendo jogo, pedindo bola, fazendo lançamentos, botou o Lodge na cara do gol também, depois quase para fazer o terceiro gol. E nessa cobrança de falta seca, o Verratti faz 2-1, até pensei que pudesse estar impedido. Mas o Verratti não erra 2 vezes, ele nem errou no gol na primeira cabeçada, ele nem errou. Foi o Gabriel Brazão, Frazão, né? Frazão ou Brazão? O Gabriel Brazão que fez uma grande defesa e no segundo ele não perdoou. Vasco faz 2-1 e começa a cozinhar o jogo. Já fez 2-1 aos 33 aí, 34 e começa a cozinhar o jogo, passar o tempo, começa a prender a bola no ataque, ainda sofreu alguns perigos ali no ataque, mas nada também que fizesse o Léo Jardim trabalhar absurdamente. Léo Jardim que ainda fez boas defesas ali enquanto estava 1-1, num chute do Guilherme cruzado e numa bola cruzada do Barreal também, que ele sai espalmando para barrar ali quem chegava para escorar para o gol. Boa partida do Léo Jardim, que precisa melhorar com os pés, o Vasco vai precisar dele com os pés, mas debaixo da trave ele conseguiu fazer a diferença, ajudar o Vasco a vencer, e o Vasco vence uma partida muito difícil. Essa equipe do Santos vai tirar ponto de muita gente, fora de casa, em casa, não é uma equipe maravilhosa, perfeita, mas é uma equipe arrumadinha pelo caixinho ali, direitinho, os caras jogam ali cada um na sua, e bem, esse Barreal é bom jogador, o Guilherme é bom jogador, tem o Tiquinho, que é um grande finalizador, um grande centroavante, o Rollheiser, que é um azogue danado, esse maluco bagunça pra lá, bagunça pra cá, deu muito trabalho, e é isso, esse time do Santos não é um time qualquer, valoriza muito a vitória do Vasco. Pontos positivos, principalmente do lado do Vasco, o Adson, vou dar as notas aqui daqui a pouco, o Lloyd Augusto é um ponto negativo ainda, porque o Lloyd Augusto parece que não tem muito aquela caguete de jogador de futebol, não consegue proteger, é meio afobado, ele vai mais no ímpeto do que na cabeça, é uma coisa a se trabalhar, e o Vasco gastou dinheiro com esse jogador, tem que mostrar mais, a torcida gosta, que ele fala pra caramba, mas ele tem que melhorar e mostrar mais coisas. O Hugo Moura
Destaque positivo enquanto teve fôlego, sempre falo isso, enquanto ele tem fôlego ele ajuda muito, mas depois que ele afoga, amigo, o Vasco fica muito vulnerável. Aí entra o Jair, consegue suprir sim na marcação, porque a equipe do Santos também cansa ali na correria. Hoje foi um jogo de correria danado, o Vasco competiu no segundo tempo principalmente. E o Tietê entrou dando qualidade no passe, cadenciando um pouco mais o jogo pro Vasco, que estava perigoso ali depois do gol de empate do Nuno. Mas é isso, o Vasco vence, cara, importantíssima vitória, 4º ano seguido que o Vasco estreia no Brasileirão da Série A, vencendo, importantíssima vitória. O único carioca que venceu, né, a princípio, mas isso também não faz diferença nenhuma, porque tem que mostrar regularidade no decorrer do campeonato. Estrear vencendo é bom, mas não é o fundamental no campeonato. O campeonato que tem que ter regularidade, somar pontos fora, umzinho e tal, e em casa sempre vencer. Vou dar as notas aqui de 1 por 1, as notas voltando, que não teve no Campeonato Carioca. Léo Jardim, gostei, apesar de com o pé ele ser muito criticado, mas quando tem que trabalhar e assim, salvar, ele ajuda, ele deu umas espalmadas ali, umas saídas de bola que também não é o forte dele, meio perigosas. Léo Jardim foi uma atuação segura, apesar das saídas de bola, nota 7. Paulo Henrique, primeiro tempo horrível, segundo tempo melhorou bastante, ajudou muito no apoio, apesar de não ter dado nenhuma assistência, ajudou bastante na marcação e no apoio. Primeiro tempo nota 2, segundo tempo nota 8, 10 na somatória, dividido por 2, nota 5 para Paulo Henrique. João Vitor, seguro, avançando mais do que deve, né, mas ele tem qualidade, mostrou que tem qualidade no passe e velocidade para recompor. Nota 7, uma partida segura do João Vitor. Maurício Lemos, para mim ali, poderia ter cortado aquela bola do Barreal, mas foi uma bola realmente muito difícil e que não tem culpa no gol, não tem culpa o Maurício Lemos. Quem teve culpa foi o Paulinho principalmente, que esperou que o Paulo Henrique entendesse onde ele quis dar a bola. Então, Maurício Lemos nota 7 também. Lucas Piton, cruzamento, né? Assistência assistência não, começou a jogada, cruzou certinho pro Verratti, dá assistência pro Nuno Moreira. Gostei do Piton, principalmente no cruzamento. Piton só tem que melhorar a marcação. Piton marcando é uma tristeza. Mas na parte de apoio ele foi bem e o Carille jogou os laterais hoje para cima para tentar ter profundidade. Deu certo. Ele cruzou, o Verratti escorou para o Nuno Moreira empatar. Um jogo muito difícil. Nota 7 para o Piton também. Paulinho errou. Não tem como deixar de falar que ele errou muito seriamente naquele gol do Santos. O Vasco fazia uma partida competitiva e poderia comprometer todo o trabalho de 22 dias de todo esse elenco. Botar o Carille na Berlinda, todo mundo, um trabalho pode ser comprometido por uma falha individual. Ele se recupera no segundo tempo, mas infelizmente a nota dele vai ser 5 porque ele falhou. O Hugo Moura é o grande pitbull do meio campo do Vasco, ele parece ser um cara que está fora de forma, mas é o porte físico dele. Ele ajudou bastante na marcação, fez uma inversão maravilhosa pro Piton. Ele não é obrigação do volante, hoje o volante ele tem realmente a necessidade de saber jogar, mas aquela virada foi de cinema, ele assistiu, a bola caiu no pé do Piton, ele nem precisou sair do lugar, cruzou pro Verratti. Nota 7,5 pro Hugo Moura. O Felipe Coutinho, ele é o diferente, cara. O Vasco tem que jogar em função do Felipe Coutinho. O Vasco entender que tem que jogar em função do Felipe Coutinho, para abrir nas laterais, para os laterais avançarem, ou tocar ali com os meias de esquerda e meia direita. Se o Vasco entender que ele é um cara que pode chutar de fora da área e fazer a diferença pro Vasco, o Vasco vai bem, pode ir muito bem nesse Brasileirão. Jogar em função do Coutinho, não cansá-lo, não fazê-lo marcar, não fazê-lo voltar para marcar lateral. Se ele ficar ali na dele, tranquilo, e o Vasco só trabalhando para ele e ele tocando para a galera e chutando quando tem que chutar, eu acho que ele pode fazer muito mais diferença. Hoje eu já vi um pouco disso, mas o Vasco ainda não trabalha como deveria em função do Felipe Coutinho, porque é um cara que tem um passe diferenciado. Gostei do Felipe Coutinho enquanto teve fôlego, nota 7 pro Felipe Coutinho. O Paede, vou falar depois. O Garré parece que ainda tá meio fora acho que ele não tá adaptado ainda 100%. Ele começou até os primeiros 10 minutos ali mostrando um certo entrosamento, mas que foi só uma impressão errada, porque depois ele se perdeu no jogo, não estava achando mais a posição dele, não é um jogador que vai no fundo cruzar, não adianta, que ele não é esse jogador, é um meia também que corta para dentro. Vou dar uma nota 5 aí, só para não ficar aí abaixo da média. O Verratti, cara, hoje o Verratti no primeiro tempo foi nulo, foi uma peça nula, não por culpa dele, culpa do sistema, que não joga, não favorece o Verratti, a bola não chega redonda, mesmo chegando redonda às vezes ele erra. Então o sistema hoje não favoreceu o Verratti no primeiro tempo, só deu uma cabeçada por cima. No segundo tempo,
Ele fez a diferença, escorou pro Nuno fazer o gol de empate e fez o gol da virada, além de ter feito o Brasão fazer talvez aí a defesa mais bonita, ou uma das mais bonitas do campeonato na primeira rodada. Nota 10 pro Verratti, não tem como deixar de dar. O Nuno Moreira, tô gostando muito, cara. Acho que dos que o Vasco contratou aí nessa janela última internacional, é o que tá mais dando resultado, por motivos óbvios. Tá fazendo gol, tá participando, cara que pisa na área. Fez hoje uma jogadinha no primeiro tempo, tocando por cima, que bateu no jogador do Santos, que poderia ter feito o gol de empate ali. Tenho gostado bastante, muito técnico. Eventualmente chega ao fundo, mas não é o forte dele. O forte dele é chegar tabelando por dentro, costurando por dentro. Nota 8 pro Nuno, fica só abaixo do Verratti, porque o Verratti deu assistência e fez o gol. Mas tá ali, 8,5 pro Nuno Moreira, nota 8,5 pro Nuno. O Lloyd Augusto, que entrou no lugar do Nuno Moreira, como eu falei, não sei o que o Vasco viu nesse jogador, porque às vezes ele parece que ele não tem o fundamento do futebol, que é proteger a bola antes de dominar, pro jogador que está perto dele, abrir o braço, proteger o espaço, ele perde isso às vezes. Joga muito de cabeça baixa às vezes. Hoje, numa saída de bola do Vasco pelo lado esquerdo ali onde ele entrou, ele deu no pé do jogador do Santos, também levou perigo contra o Vasco. Mas tem habilidade, eu acho que tem que trabalhar mais a parte de calma, tranquilidade para ele conseguir achar o melhor passe ou a melhor infiltração para ser lançado. Foi lançado pelo Payet hoje, chutou fraco. Eu gostei da infiltração dele, a finalização foi fraca, mas era isso que tinha que fazer, pegou mal na bola. Nota 5,5 pro Lloyd. O Adson entrou bem, a surpresa positiva de hoje foi o Adson ter voltado depois de 8 meses com uma certa desenvoltura, gostei bastante. Nota 7 pro Adson. O Payet hoje... O Payet, muita gente diz que é craque, para mim é um grande jogador. Não é craque, é um grande jogador. Um grande jogador que faz a diferença quando quer. Hoje ele fez a diferença porque quis, entrou querendo. Cruzou uma bola, batida seca, que só gente que sabe jogar bola bate naquela bola daquele jeito, e o Verratti aproveitou. Nota 7,5 pro Payet. O Jair entrou no lugar do Hugo Moura, aproveitando de um Santos mais cansado, e o Jair entra com fôlego. O Jair não tem característica de marcador implacável, mas ele se aproveitou de um Santos já meio cansado e conseguiu ali dar conta na marcação. Nota 7 também pro Jair. E o Tietê, para mim, foi o grande jogador que voltou o Vasco pro jogo, botou o Vasco no jogo de novo depois que o Vasco empatou a partida, que ele entra no lugar do Paulinho e ele dá uma consistência também voltando de contusão. Tem que dar os parabéns aí pro departamento médico do Vasco, que fez os jogadores voltarem muito bem, o Adson, o Tietê. Então a gente critica, fala de preparação física, mas tem que falar também, tem que elogiar o departamento médico que fez o Tietê e o Adson voltarem hoje bem. Ainda não estão muito bem, mas entraram bem depois de um tempo de inatividade. O Tietê entrou dando uma consistência melhor no meio campo, trabalhando melhor a bola, um jogador que já tem uma arrancada melhor do que o Paulinho, um passe um pouco melhor que o Paulinho, então ele deu o equilíbrio que o meio campo do Vasco precisava para voltar para o jogo, e voltando para o jogo o Vasco virou a partida. Então essa é a importância do Tietê no Vasco entrando hoje. Então nota 7,5 pro Tietê também. E acho que é isso, galera. O Carille hoje muito, assim, ele foi pressionado no primeiro tempo pela torcida, que xingou, e no segundo tempo ele consegue fazer o Vasco voltar a competir forte, brigar, fez o Vasco voltar com o mesmo time, e mesmo esse time igual ao primeiro tempo fez o Vasco empatar, depois com as substituições virar. Então teve mérito o Carille. Ele não tem culpa desse elenco, talvez não seja a característica principal do Carille trabalhar com esse elenco, mas foi o elenco que está disponibilizado para ele. Ele vai ter que fazer o melhor, e ele conseguiu fazer hoje o melhor que ele podia para o Vasco. Virou um jogo e somou 3 pontos. Então nota 7,5 para o Carille, ainda tem muita coisa para melhorar, acho que tem a evoluir. Lloyd tem que jogar melhor, o Garré acho que pode jogar melhor, o time tem que ter mais equilíbrio, a saída de bola do Vasco não pode ter tanto erro, o Vasco não pode dar gol para o adversário como tem dado nas últimas partidas, principalmente com erro de saída de bola. Hoje, se você erra a saída de bola, você pega um sistema defensivo todo zoado, todo aberto, e hoje foi o que aconteceu. E o pior, hoje o Paulinho errou e permaneceu errando quando não volta e acompanha o Barreal. Então, esse erro duplo do Paulinho foi muito grave. A gente costumava falar ano passado que o Vasco sente muita falta do Paulinho, parece que a gente sente mais falta do jogador quando ele está contundido. Porque quando ele começa a jogar, a gente percebe que não é isso tudo. Mas eu tenho confiança no Paulinho, que ele pode melhorar. Hoje ele errou,
mas eu tenho confiança que ele vai com isso aprender e tentar fazer partidas melhores. Então é isso, galera, o Vasco vence. Próxima partida do Vasco contra o Corinthians na Arena Itaquera. O Vasco agora volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, competição que o Vasco não disputa há 5 anos, contra o Melgar no Peru. Então, segunda rodada do Brasileirão, Corinthians e Vasco, sábado, 18h30 em Itaquera. Corinthians, atual campeão paulista, Vasco enfrentando o Ramon Dias. Vamos ver aí no que vai dar. O Vasco hoje mostrou suas credenciais, um time que pode sim competir, mas que tem que melhorar a saída de bola e acertar as suas saídas laterais. Vai avançar com o Piton e com o Paulo Henrique, vai ter que ter um esquema de proteção. Vai botar o Nuno e o Garré, ou quem seja ali os pontas, para trabalhar a bola ali por dentro, indo para as laterais, o máximo que dão, eles não vão no fundo. Então tem que achar esse equilíbrio. Vasco hoje no primeiro tempo jogou muito com o Nuno e com o Garré, sem irem ao fundo. Paulo Henrique e o Piton não chegavam também ao fundo e o Vasco ficou sem profundidade. No segundo tempo, o Carille corrigiu, Piton e Paulo Henrique foram liberados para atacar o fundo. O Vasco, claro, ficou mais vulnerável nas laterais, mas um esquema de proteção ali, fazendo esses meias, esquerdas e direitas, fecharem o corredor, também com os volantes protegendo, eu acho que o Vasco consegue jogar. Hoje conseguiu porque tinha que sair para o jogo. Então, Vasco e Melgar, próximo jogo do Vasco, quarta-feira no Peru, Arequipa, e 18h30, Corinthians e Vasco na Arena Itaquera, sábado. É a rotina de jogos do Vasco que vai começar a crescer. É isso, galera, valeu. Volto aí então para Melgar e Vasco no Peru. Saudações vascaínas sempre. Fui!